Bom dia. Voltamos, né? A primeira aula ficou lá um pouquinho para trás, tá? Mas nada que vocês não possam estar cientes do que vamos ver no quesito Guerra Fria, né? Bom, deixa eu até tirar o óculos para dar para olhar melhor para a câmera. Nem para a câmera, eu vou olhar para frente, tá? Lembrando que na aula passada eu abordei que o secretário de Estado, George Marshall, anunciou a disposição dos Estados Unidos de efeito de colaboração financeira para a recuperação econômica dos países europeus. Truman propôs a concessão de créditos para alguns países. Por quê? Lógico, ele via como uma grande sustentação para o plano estadunidense governos pró-ocidentais naqueles países. Então resolveu principalmente dar créditos, não só a Grécia, mas a Turquia também. Principalmente a Turquia, que estabelece sua área geográfica num ponto muito favorável ali entre a Ásia e a Europa, ou seja, fica num continente conhecido como eurasiano, um continente eurasiano, uma parte eurasiana do globo terrestre. Bom, e esse intuito de não permitir que o comunismo viesse para o oeste da Europa, saísse do leste para o oeste da Europa, o Plano Marshall, como ficou conhecido por conta do secretário de Estado dos Estados Unidos, ou seja, esse plano de ajudar economicamente os países devastados pela Segunda Guerra Mundial, ficou muito claro e o que? Que isso seria uma grande ajuda para esses países. Bom, o Plano Marshall não ficou sozinho na Europa. Tá? Para contrapor esse Plano Marshall, tinha um pacto chamado de Plano Molotov, que logo em 1949 tá, criaram a Comecon, que foi o Conselho de Assistência Econômica Mútua. Poxa, como assim? Conselho de Assistência Econômica Mútua? Exato. Por quê? Como os Estados Unidos estavam ajudando alguns países do oeste da Europa, a União Soviética começou a ajudar também os países do leste europeu, e não só do leste europeu, mas também de fora ali da Europa, né? Como a Mongólia em 1962, como Cuba em 72 e Vietnã também em 1978. Tá? Antes de mais nada, eu quero lembrar a vocês, ressaltar, que para que vocês cliquem aí, tá? No canal, curtam, se inscrevam, ativem o sininho para quando tiver, assim que tiver vídeos novos, vocês vão saber que vai ativar no celular de vocês, tá bom? Bom, e mesmo nesse contexto entre capitalismo e socialismo, em toda essa questão essa doutrina toda, tá? As guerras, tá? Elas estabeleceram essa guerra ideológica, elas estabeleceram algumas características marcantes, tá? Ou seja, a transferência dos conflitos militares em áreas periféricas no mundo. Porque olha só, você imagina só, uma superpotência induz a você a não atribuir uma determinada ideologia. E vem um outro país com uma ideologia totalmente diferente, querendo estabelecer aquela ideologia ali. Ou seja, e quem acaba sofrendo são os países periféricos, que acabam pegando todo esse resquício de ideologia para cá, ideologia para cá, como não tem uma política muito firme, ou seja, uma política de países de primeiro mundo, de país de primeiro mundo, então acaba sofrendo. Tá? Bom, os norte-americanos e os soviéticos se envolveram em guerras localizadas em outras partes do mundo. Por exemplo, na África, na Ásia, na América Latina. Exemplo dessas guerras foram as intervenções norte-americanas no Vietnã, a Guerra da Coreia, no Afeganistão, e entre outras, entre outras partes do mundo. Tá? Diante disso tudo, essas contradições dessas duas potências, elas vieram à tona. Por quê? As práticas que cada superpotência atribuíam aos outros países,
eram totalmente contraditórias. Por exemplo, o lado dos Estados Unidos, que sempre se apresentou como defensor da liberdade, da democracia, só que o seguinte, para combater o socialismo, apoiaram ditaduras na América do Sul, nas décadas de 1960, 1970, dentre as quais os regimes militares, principalmente na Argentina, no Chile e aqui no Brasil também. Os Estados Unidos apoiaram o regime militar, a ditadura militar aqui no Brasil. Ah, professor, não, mas não foi ditadura. Ok, regime militar, seja lá como vocês queiram falar. Mas, diga-se de passagem que em determinados momentos isso aconteceu. Bom, e onde eram praticadas as prisões, por exemplo, se eles imaginassem que você... Oi, o telefone está tocando. Se vocês imaginassem, por exemplo, que tinha uma prática se fosse uma ideologia diferente, fosse uma ideologia duvidosa, tá? Ou seja, as pessoas iam presas, ou seja, eram torturadas pelos seus opositores, os opositores desses regimes, as pessoas eram levadas e até mesmo eram torturadas até a morte. Ou seja, acaba sendo algo muito contraditório. Uma outra contradição é do lado soviético. Por outro lado, a União Soviética, que sempre se apresentava como defensora da igualdade, inimiga da miséria, que era controlada por um partido único. Só que tem um porém, era o Partido Comunista, cujos altos funcionários formavam uma elite totalmente privilegiada. Eles sempre usufruíam de luxos como produtos importados de boa qualidade, enquanto a maioria da população era obrigada a enfrentar longas e longas filas para comprar artigos de primeira necessidade, que faltavam nas suas principais prateleiras. Bom, nem de ideologia só vive o mundo. Existe uma prática, né? E prática essa que ficou muito marcada no sentido da chamada corrida armamentista. Bom, a corrida armamentista, na verdade, ela acontece quando um país se arma alegando que quer se defender do outro. Ou seja, foi o objetivo central dos Estados Unidos e da União Soviética na Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, eles diziam que precisavam, que queriam se armar de qualquer jeito, porque senão o inimigo poderia destruir eles ou poderia atacar numa possível guerra. Bom, em contrapartida, nesse período, gente, convenhamos, lá na década de 50, início da década de 50, as ogivas nucleares que os Estados Unidos tinham eram muito superiores ao que dos soviéticos tinham. E 10 anos depois, os soviéticos começaram a ter o mesmo número de ogivas nucleares dos Estados Unidos. E atualmente ultrapassou. Ou seja, o poderio dessas ogivas nucleares que pode ser transformadas em bombas atômicas com grandes proporções de destruição em um determinado país, elas são gigantescas. Tá? E isso tudo ocorreu na Guerra Fria, ou seja, todo esse processo. Eu costumo dizer que nem tudo na Guerra Fria foi maléfico para alguns países periféricos. Por que eu estou falando isso? Bom, tem um lado positivo, tá? Que foi, no caso, não só a corrida armamentista, mas a chamada corrida espacial. Por quê? Além da corrida armamentista, na Guerra Fria também teve a corrida espacial, que fez o quê? Que nós tivemos uma inovação tecnológica, ou seja, a revolução tecnológica chegou, e principalmente por conta dessa grande disputa de ideais entre Estados Unidos e União Soviética. Ou seja, o avanço tecnológico, ele precisou estar acontecendo, ou seja, ele precisou acontecer. Tá? A partir por exemplo, de 1957, os soviéticos e os norte-americanos começaram a competir por satélites, foguetes, em missões espaciais e até ir à Lua.
levando em consideração que, os soviéticos mandaram um satélite artificial. Não só o soviético Yuri Gagarin foi o primeiro homem no espaço, também teve uma cachorrinha, né? A cachorrinha Laika, né? Vocês podem pesquisar aí, eu vou deixar o link também de um documentáriozinho, tá? Sobre essa ida, a cachorrinha Laika, para o espaço, tá? Enquanto os Estados Unidos, logo após Yuri Gagarin, né? Um tempo depois, mandou os primeiros homens ao solo da Lua. E não só isso, né, gente? A corrida espacial, tá? Ela atribuiu uma rivalidade entre essas duas potências, focando-se em atingir, ou seja, o pioneirismo da exploração do espaço, que eram vistos como necessários naquela época para a segurança nacional e principalmente símbolos de superioridade, de tecnologia, ideologia, ou seja, era cada vez maior, ou seja, eles queriam sempre superar o seu adversário. Que na época, Estados Unidos querendo superar a União Soviética e a União Soviética querendo superar os Estados Unidos. Até mesmo os super-heróis, no caso, podemos abordar o Capitão América, né? Que estabeleceu, hoje todo mundo gosta muito dos filmes, tem filme aí, tem junto com os Vingadores, tem o Capitão América, ou seja, que atribuíram isso também uma grande propaganda para os Estados Unidos. E sem falar que não só nessa parte, mas o esporte também foi um fator também preponderante que essas potências disputavam, os conflitos nos esportes. Chegou um momento que no caso, a União Soviética, ou seja, a Rússia, de fato, ela chegou até a ultrapassar em medalhas em alguns momentos, em Olimpíadas, em alguns esportes, os Estados Unidos. Ou seja, o conflito não era só na questão ideológica, na questão não de conflito direto, mas no esporte a coisa era muito séria, tá? E o apoio em questão, como guerra direta, era inviável para essas potências. As duas potências se envolveram em diversas guerras, regionais. Não só uma questão de ideologia. Como eu tinha dito antes, no caso dos Estados Unidos e União Soviética, apoiaram lados opostos, sempre apoiavam lados opostos. O exemplo disso é a Guerra da Coreia. Esse reflexo todo, nem Guerra da Coreia, Guerra das Coreias, né, no caso, tá? E se você parando para analisar que a história da Península da Coreia no século XX passa longe de ser pacífica. Ela foi dominada durante anos pelos japoneses, anos. Ou seja, ela deveria ter virado logo após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, totalmente independente. Porém, a Coreia do Norte comunista e a Coreia do Sul capitalista. O que passou a acontecer? Principalmente, tá? Os Estados Unidos e a União Soviética, eles meio que combinaram aquela questão, vamos expulsar os japoneses daqui, beleza, você fica na parte sul da Coreia do Sul, tá bom, eu vou expulsar os japoneses daqui, eu fico na parte da Coreia do Norte, tá? E assim foi, tá? E existe até os dias atuais, tá? Esses conflitos, essa questão de Coreia do Norte e Coreia do Sul, em capitalista e socialista. Só para vocês terem noção, aproximadamente 2 milhões de pessoas morreram nesses confrontos. Professor, como é que foi esse confronto? Vamos lá. Pois bem, a parte norte da Coreia, tá, ficou principalmente sendo apoiada pela China e pela Rússia. Até então, a parte sul, Estados Unidos e a ONU ajudavam, ficavam do lado da Coreia do Sul. A cachorrada tá danada. E diante desses cenários, só para vocês terem uma noção, existia uma divisão chamada 30º Paralelo 38, tá? 38 graus norte, ou seja, o Paralelo 38 dividia, no caso, a Coreia do Norte da Coreia do Sul. Só que no início do ano de 1950, estava essa divisão perfeita. No começo do ano, e nesse mesmo ano, tá? Esse mesmo ano, por exemplo,
A divisão estava perfeita ali até maio. Quando chegou em setembro, a Coreia do Norte invadiu a parte sul. E após invadir essa parte sul, os sul-coreanos ficaram desesperados. Foi aí que entraram, em setembro, isso aconteceu, tomando quase todo o território da Coreia do Sul. Tá? E em novembro, o que aconteceu? Os Estados Unidos entraram na guerra e seu exército empurra os norte-coreanos para o lugar de volta e até tomando mais o território deles. Porém, no ano seguinte, a China, não só a União Soviética, mas como a China, intervém e apoia o norte da Coreia. E, ou seja, reconquista todo aquele espaço que tinha sido perdido e acaba, em julho de 1951, acaba ficando tudo elas por elas. Mas as hostilidades ainda continuavam. Ninguém podia passar tanto de um lado para o outro, da Coreia do Sul para a Coreia do Norte, nem da Coreia do Norte passar para a Coreia do Sul. As pessoas fogem da Coreia do Norte, saem da Coreia do Sul porque querem ver seus parentes que ficaram na Coreia do Norte. Ou seja, é praticamente assim, uma imposição. Você não passa para o lado de lá, não passa para o lado de cá e tudo certo. Ou seja, essas hostilidades ainda se encontram, tá? Bom, essa questão, tá, sobre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, ela é bem nítida quando percebemos todo o processo histórico e no quesito economia, na questão econômica em si. Por exemplo, a Coreia do Sul tem uma economia bastante desenvolvida. Já a Coreia do Norte apresenta fortes evidências de subdesenvolvimento. Bom, sem contar que em tempos, tá, em tempos do século XXI, tá, a Coreia do Norte está na lista também dos países alvos da doutrina Bush. O que teria sido a doutrina Bush? Um conjunto de medidas que o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, implantou para combater o terrorismo no mundo. Ou seja, todos os países que que possuem armas nucleares, eles estão na lista do chamado eixo do mal da doutrina Bush. Tá? Eles são considerados os chamados eixo do mal. Ou seja, todos os países que que produzem, que possuem armas nucleares, eles estão na listagem, ou seja, da chamada da doutrina Bush, tá? Como representando uma ameaça à paz mundial. Bom, parou só na Guerra da Coreia? Não parou só na Guerra da Coreia. Tivemos também a crise dos mísseis. E como é que foi essa crise dos mísseis? Foi como eu disse no vídeo passado. Lembra do... Como é que é? Turca cubana. Estados Unidos colocaram mísseis na Turquia virados para a União Soviética, bem próximo. E os soviéticos colocaram mísseis em Cuba virados para os Estados Unidos. Bom, essa crise dos mísseis gerou no mundo um enorme estado de tensão por causa dessas ameaças entre os Estados Unidos e a União Soviética, as duas grandes potências na época. Bom, o episódio envolveu armamentos nucleares e deixou, no caso, a humanidade no seu entorno, ou seja, todo mundo preocupado. Preocupado a tal ponto que eles todos já estavam pensando, Terceira Guerra Mundial. Ou seja, vai a extensão. Imagina só, Estados Unidos com poder nuclear, União Soviética com poder nuclear. Ou seja, um jogando a bomba no outro. Imagina. Ou seja, a espécie humana seria extinta. Ou seja, seria um perigo. Todo mundo estava preocupado com isso. E, por fim, o confronto não aconteceu. Tá? Por quê? Em primeiro momento dessa grande tensão entre Estados Unidos e União Soviética, os aviões de espionagem, tá, dos Estados Unidos detectaram dispositivos, ou seja, à disposição, os mísseis soviéticos já instalados, tá, em Cuba, direcionado para os Estados Unidos. Ou seja, o território norte-americano
ficaria, ou seja, todo vulnerável a um hipotético ataque deflagrado ali a menos de 200 quilômetros de distância da costa americana, norte-americana. Ou seja, as tensões, o mundo viveu tensões muito fortes. Só que o governo soviético recuou e não instalou de vez a base militar de mísseis. Na verdade, muitos dizem que não instalou, mas existem fotos, relatos, tudo direitinho, que a coisa estava já certinho virado no caso, para os Estados Unidos. Bom, e nesse dia, tá, que chegamos perto do fim, de fato, o conflito armado foi impedido pela União Soviética, que retrocedeu a tudo isso, principalmente na instalação desses mísseis. Por quê? Isso aconteceu porque solucionado um problema de telecomunicação entre o chefe de Estado do Partido Soviético, Nikita Khrushchev, e o presidente norte-americano John Kennedy na época, lá em 20 de junho de 1963, durante uma conferência pelo desarmamento. Eles estabeleceram o quê? Uma linha direta, ou seja, para eles conversarem entre si para que não haja nenhum tipo de problema dessa magnitude novamente. Ou seja, parecia que o problema era até mesmo uma falta de comunicação entre eles. Não é verdade? Mas a coisa não parou por aí. Não só esse conflito, esse quase conflito, por conta da crise dos mísseis, porém ocorreu outro conflito. E muitas pessoas dizem que foi um dos mais famosos conflitos do período da Guerra Fria, que foi a Guerra do Vietnã. Exatamente. A Guerra do Vietnã, que ficou entre 1955 e 1975. Tá? O Vietnã do Sul teve o apoio dos Estados Unidos, como na Coreia do Sul, tá? que a princípio enviaram dinheiro e armas. Os Estados Unidos enviaram dinheiro e armas, mas foi só com o presidente Johnson que os Estados Unidos acharam pretexto de vez para entrar na Guerra do Vietnã, de forma oficial, tá? Em 64. Ou seja, começou em 55, eles queriam de qualquer jeito, entrar nessa disputa. Tá? E como é que eles entraram? Como eles fizeram isso? Ou seja, um ataque a um navio americano pela marinha norte-vietnamita. Bom, chegou agora em 2005, falaram que foi revelado, tem todos os indícios, eles coletaram as informações de que o ataque foi forjado pelos Estados Unidos para entrar na guerra. Ou seja, eles queriam entrar na guerra e forjaram um ataque a um navio americano para poder ter um motivo, de fato, para poder entrar na guerra. Bom, a Guerra do Vietnã, só no período de 1964 a 75, olha só, ela começou em 55, de 64 até 75, foram mais de 3 milhões de pessoas mortas nesse conflito. Quando se pensava em quase 2 milhões entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, a Guerra do Vietnã, nesse período de 64, só em 64 a 1975, foram 3 milhões de pessoas. Norte comunista e sul capitalista. E vitória do Vietnã do Norte, ou seja, da parte norte do Vietnã, que é a parte comunista. Bom, no caso do Vietnã do Norte, teve um apoio que eu até esqueci de abordar. Se a parte sul teve apoio dos Estados Unidos, perdão, o Vietnã do Norte teve o apoio não só da União Soviética, mas teve o apoio da China e da Coreia do Norte, que forneceram armas e dinheiro para o conflito. Tá bom? Bom, meus queridos, por hoje é só, tá bom? Vamos dar uma continuidade na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida eu estarei online, vou postar isso para vocês. Vou deixar o canal aberto amanhã no horário da aula. Quem quiser falar comigo, tirar dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? Vejam o vídeo.
O vídeo já vai estar presente no canal às 7 horas da manhã. Mentira, acho que vou até postar no domingo já para ficar lá bonitinho, tá bom? Mas qualquer coisa, tá? É só me chamar aí no canal, tá bom? Curtam, por favor, inscreva-se, dê um likezinho aí e compartilha, tá? Beijão.